Olá pessoal, seja bem-vindo ao nosso curso de Windows Server, utilizando o AD. No módulo 3 vou apresentar as ferramentas de administração do AD. Bom, nós temos dois tipos de ferramentas de administração. As ferramentas gráficas e as ferramentas de linha de comando. As ferramentas gráficas, existem 4 ferramentas para a gente administrar o AD. Entre elas, usuários de computadores, domínios e relações de confiança, serviços de sites e esquema do AD. E temos várias ferramentas de linha de comando. Na prática é o seguinte, você, enquanto bom administrador, você precisa dominar todas essas ferramentas, tá? Então, agora no dia a dia, o que acontece? Vou mostrar a diferença na prática dessas ferramentas. Suponhamos que você recebeu um e-mail do seu gerente falando que precisa ser criado 50 usuários. E você já tem, o pessoal do DP já mandou a planilha com todas as informações desses usuários para você. A pergunta é, qual das ferramentas utilizar? Uma ferramenta gráfica ou ferramenta de linha de comando? Então, você vai perceber que as ferramentas de linha de comando, elas são úteis ou mais úteis em processo de automação. Não compensa você criar um usuário utilizando a ferramenta de linha de comando. Então, vai criar 2, 3, 4 usuários, cria utilizando as ferramentas gráficas. Mas se você vai criar 10, 15, 20, 30, 50, 100 usuários, utilize as ferramentas de linha de comando que você vai ganhar muito tempo. Ou seja, sua tarefa, você vai conseguir entregar a tarefa com menos tempo possível. Ok? Então, na nossa prática, eu vou mostrar para vocês a utilização de todas as ferramentas, seja gráficas ou seja linha de comando. Nessa prática, vamos aprender a utilizar os snap-ins administrativos do Active Directory, ou seja, as ferramentas gráficas do Active Directory. Bom, para isso a gente vai clicar em Iniciar, Programas, Ferramentas Administrativas, e vamos ver que existem 3 ferramentas aqui. Vamos clicar na primeira, Active Directory Users e Computers. Essa ferramenta, possivelmente vai ser a ferramenta, de fato vai ser a ferramenta que você vai mais utilizar no seu dia a dia. Porque aqui você vai criar seus usuários, os grupos, as contas de computador, as OUs, impressoras compartilhadas, se tiver. Então é nessa ferramenta que você vai passar a maior parte do seu tempo administrando o AD. Então aqui a gente tem primeiro o domínio que nós criamos, controls.local. E dentro dele nós temos já algumas coisas já pré-definidas. Por exemplo, nós já temos um objeto chamado users e dentro desse objeto vários grupos. Esse objeto chamado users a gente chama de container. Então esse container users, nós temos esses grupos aqui que vocês podem ver. Cada grupo tem a sua respectiva função, tá? Dentro do Active Directory. Nós também temos o grupo built-in, que também tem alguns grupos estratégicos aí na hora de administrar o AD, que a gente vai estar falando durante o curso, tá? Nós temos o container computers, que é onde as máquinas que você colocar no domínio, as máquinas vão aparecer dentro desse objeto aqui. Então o que você tem que fazer? Assim que você colocar uma máquina no domínio, você precisa mover os objetos aqui para suas respectivas OUs, os lugares que você vai usar dentro dessa ferramenta na qual você vai administrar e centralizar no seu dia a dia, tá? Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos criar uma OU chamada teste. Então, para isso, o que eu faço? Eu crio aqui o nível do domínio, botão direito, vou aqui em Novo, Unidade Organizacional. Vou criar aqui chamada teste. Ok. Veja que esse objeto que nós criamos é diferente desse objeto aqui. Isso é um container. Aqui já é uma OU, tá? Então vamos criar um usuário aqui dentro, por exemplo. Eu quero criar um usuário dentro desse objeto. Eu vou criar novo user. Eu vou digitar aqui teste. E aqui o nome do usuário chamado teste. Ok. Vou colocar um password aqui. Password .1. Password .1. Não quero que o usuário altere o password por enquanto. Finish. Ok, meu usuário foi criado com sucesso, sem nenhuma descrição aqui. Agora, veja o seguinte, eu quero também criar aqui dentro uma conta de computador. Então, novo computador. Vou colocar aqui XP
01. Vou clicar aqui em OK. E veja que apareceu aqui um objeto chamado XP01 referente a computador. Vou criar aqui também um grupo. Grupo chamado teste. Veja que ele nos acusa que o grupo já existe. Na verdade, não é o grupo que já existe um objeto com esse nome. Lembre-se, eu não posso, dentro do AD, ter objetos com o mesmo nome. Tá? Ele não aceita isso, por questões de segurança. Então, eu vou criar aqui GG-teste. Ok. Beleza, deixa eu criar um grupo aqui. O que mais que eu poderia criar? Poderia criar uma impressora também. Essa impressora tem que estar mapeada em algum servidor. Eu não vou fazer isso neste momento, tá? Então, olha só. Essa ferramenta você vai passar a maior parte do seu tempo. E aqui nela a gente tem algumas opções interessantes, que é a questão de pesquisa. Eu posso fazer pesquisas dentro da minha estrutura do AD. Então, para isso, eu clico no botão direito em cima do domínio e vou clicar aqui no botão Find. Aqui, eu vou, por exemplo, pesquisar o usuário que eu criei, chamado teste. Olha só. Veja que aqui eu posso escolher o que ele vai pesquisar. Vou mudar aqui, vou colocar computers. Eu não tenho nenhum computador chamado teste. Se eu mandar pesquisar, veja que não vai trazer nada. Nós criamos um computador chamado XP alguma coisa, né? E veja aqui, ó, pesquisar, ele já trouxe aqui o XP01 que a gente acabou de criar. Vamos pesquisar o objeto do usuário. Vamos limpar a consulta anterior e vamos clicar aqui em teste. Veja que ele trouxe para a gente o usuário que nós acabamos de criar. Agora vamos fazer o seguinte, vamos excluir todos esses usuários e computadores e grupos. Ok. E vamos tentar pesquisar novamente. Logicamente, ele não vai trazer nada. Então aqui nessa ferramenta você vai passar a maior parte do seu tempo, tá? Bom, vamos abrir a segunda ferramenta, que é a ferramenta de sites e serviços. Bom, a ferramenta de sites e serviços a gente vai utilizar no primeiro momento quando a gente for configurar a questão de sites dentro do AD. Lembre-se, os sites são estruturas geográficas separadas. Ou seja, eu tenho Belo Horizonte e São Paulo. Não estão dentro da mesma estrutura física. Então eu vou usar os sites no AD para representar essa estrutura que, logicamente, ela é separada uma da outra. Então o que acontece? Quando uma máquina vai logar no domínio, ela procura, essa máquina, ela busca no site onde ela se encontra. Uma vez que você não configurou o site, o que vai acontecer? Essa máquina não vai saber em qual site ela se encontra dentro do AD. E, logicamente, ela vai demorar para autenticar na rede. Isso é muito comum de acontecer, porque as pessoas instalam o AD e não configuram o site. Ou seja, por exemplo, nós estamos no site de BH. Então, dentro dessa ferramenta Active Directory Site e Serviço, eu preciso configurar a rede de BH dentro desse site. O site correspondente de BH. Tá? Então, o nosso exemplo aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai renomear esse site, vai chamar BH, ok? E todo site precisa ter uma subnet, que é justamente a rede vinculada a esse site. Veja que BH não tem subnet nenhuma vinculada a ele. Então, o que a gente vai fazer? Vai criar uma nova subnet para o BH. Aqui a gente vai colocar a faixa de IP correspondente a BH. Então, e logicamente a sua máscara. Então vamos colocar 192.168.10.0 e vamos selecionar o site que é dessa faixa aqui, ok? Beleza. Aqui a gente já configurou qual que é a faixa de IP, a faixa de rede correspondente ao site BH. Uma vez que eu tenho uma máquina no domínio que faz parte do site BH, essa máquina vai procurar os domain controllers que estão dentro dessa faixa. Dificilmente essa máquina vai procurar domain controllers desculpe, em outros sites, tá bom? Vamos clicar aqui em fechar. Uma outra ferramenta que a gente tem é o Active Directory Domínios e Relações de Confiança. Essa ferramenta a gente vai utilizar somente em casos, por exemplo, que eu preciso fazer uma relação de confiança entre um domínio e outro que não existe. Vou dar um exemplo. Você trabalha numa empresa, Cotoso.local, empresa de engenharia, e essa empresa comprou uma outra empresa.
uma outra empresa de engenharia chamada Corp. Ou seja, você precisa garantir agora que o pessoal da empresa Corp, os usuários, possam agora logar no seu ambiente, né? Possam acessar recursos do seu domínio controles.local. Então, para isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que criar relações de confiança entre esses dois domínios. Lembra, um domínio é um ambiente separado no AD. Um domínio não comunica com o outro domínio de forma automática. Então, para mim fazer isso, domínios diferentes se comunicar, eu preciso utilizar a relação de confiança. Então, no nosso caso, nosso cenário aqui, eu estou apenas demonstrando quando você vai utilizar isso, nós não vamos fazer isso agora. Mas mais para frente a gente vai ter práticas disso aqui. Tá? Vamos simular que uma empresa comprou outra e a gente vai criar relações de confiança aqui. Bom, a outra ferramenta que nós vamos utilizar, grafo, é a ferramenta do esquema. Essa ferramenta, ela, por padrão, ela não aparece aqui na ferramenta administrativas. A gente tem que registrar uma DLL no Windows para essa ferramenta aparecer. Tá? Então, o que a gente vai fazer? A DLL que a gente vai registrar, ela está aqui dentro, C2 pontos, o Windows, Sys32. A DLL que nós vamos registrar é essa DLL aqui, ó, a DLL do esquema. Veja aqui que ela, application extensão, então a gente vai registrar essa DLL onde poder utilizar a ferramenta gráfica dela. Então a gente vai digitar aqui reg svr32 espaço o nome da DLL. Quando a gente fizer isso, opa, comando errado, desculpe, isso. Quando a gente fizer isso aqui, registrar, a gente já pode utilizar a ferramenta. Então o comando é reg svr de server 32 e o nome da DLL. Mas veja que mesmo assim ela não apareceu aqui, ó. Ou seja, existe uma ferramenta no Windows chamada MMC, Microsoft Management Console. Com essa ferramenta a gente consegue centralizar as nossas tarefas administrativas no servidor. Então vamos abrir essa ferramenta. Ela trabalha com o conceito de SnapWins. SnapWins, ou seja, são apenas extensões que a gente vai colocar nesse console de forma centralizada para a gente. Então a gente vai clicar aqui em File, adicionar e remover SnapWins. Vai clicar aqui no botão ADD e veja que a gente tem várias ferramentas aqui. Para que a gente vai utilizar isso? Veja só o transtorno que a gente tem quando a gente abre essas ferramentas. Cada uma delas abre uma janela separada aqui na área de trabalho nosso. Olha só. Ou seja, eu tenho que administrar clicando aqui embaixo. Isso é ruim. Com o MMC, a gente consegue centralizar numa única janela todas essas ferramentas. Então, olha só. Eu vou adicionar aqui, ó, o domínios que eu falei, sites, uses e computers. E agora, após a gente registrar a DLL, apareceu aqui a ferramenta do esquema. Vou adicionar ela também. Ok? Vou clicar em OK aqui. E veja só, que a partir de um único lugar, eu consigo centralizar todas as minhas configurações. Olha que legal. E aqui no Active Directory Esquema, aqui a gente vai utilizar isso aqui quando a gente executar programas, aplicativos como Exchange, por exemplo, que faz alguma alteração no esquema do AD. É aqui, através dessa ferramenta, que a gente vai ver se os objetos foram adicionados no esquema. Então, a gente vai utilizar essa ferramenta para a gente ver se os objetos daquela respectiva ferramenta, aplicativo, foram adicionados com sucesso ao esquema. Ok? Então, você aprendeu aqui como utilizar as ferramentas gráficas e para que serve cada uma delas. Na prática 2, vamos utilizar as ferramentas de linha de comando. Bom, na prática de número 2, eu vou mostrar as ferramentas administrativas de linha de comando. Lembrando, tome bastante cuidado ao manusear essas ferramentas, porque o poder, né, das ferramentas é bem mais alto do que as ferramentas gráficas, tá?
Então vamos lá, a primeira ferramenta que a gente vai ver é a DSADD. DS é de serviço de diretório, né? Então, DSADD é o que? Vou adicionar algum objeto ao diretório. Então, a primeira coisa que eu vou ver é a sintaxe da ferramenta. Eu vou abrir o prompt de comando e vou digitar DSADD. Vou dar um Enter. Ele vai me mostrar aqui várias opções. DSADD Computers, Contact, Group, ou Users ou Content. Eu posso adicionar qualquer um desses objetos aqui no diretório. Para facilitar nosso aprendizado, eu já fiz alguns scripts. Todos vão estar disponíveis no meu site, tá? Então vocês podem baixar todo o conteúdo do curso através do site. Então vamos abrir aqui e vou explicar para vocês. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é adicionar o comando DSADD. Ou seja, eu vou adicionar alguma coisa ao diretório. No nosso caso, vamos criar um OU. Um OU, então DSADD OU. E aqui vamos dar o nome dessa OU que nós vamos criar. Ok? Então, a sintaxe é essa. DSADD OU, abre aspas, OU igual BH, vírgula, DC igual contours, DC igual local, que forma o nosso nome nosso domínio completo, ok? E aqui na frente eu vou colocar uma descrição. Menos desk, Belo Horizonte. Então olha só o que a gente vai fazer. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos selecionar essa linha aqui, copiar. Vamos aqui no executar e vamos fazer isso aqui, ó. Colar aqui no executar. Ao executar, o que aconteceu? Vamos abrir aqui a ferramenta gráfica. E olha só, ele já criou a U aqui pra gente. Eu vou deletar e vou executar o comando novamente para vocês verem. Ó. Vamos atualizar aqui. Ok. OU criada com sucesso. Então, para criar uma OU é bastante simples. DSADD tal. Agora, a segunda coisa que a gente vai fazer é criar um usuário dentro da OU que nós criamos. Então, olha só. Vou ampliar aqui. Então, DSADD, espaço user, abre aspas, CN, de canonical name, ou seja, é o nome, o caminho onde esse usuário vai ficar, né, o nome completo aqui, o caminho completo. Então, CN igual a Leonardo Duarte. Você vai criar um objeto com esse nome lá pra gente. Aqui a gente vai apontar em qual OU que ele vai criar. E aqui ainda a gente tem a opção de ainda definir um password para ele. Password, ponto 1, que vai ser o password dessa conta. E aqui a gente tem a opção de colocar se essa conta vai estar desabilitada ou não. No nosso caso, não. Então, olha só. Vamos copiar aqui essa linha. Ok. Vamos executar. Ok. Se a gente clicar aqui, veja só o que aconteceu. Ele criou o usuário Leonardo Duarte para a gente. Vamos abrir o usuário. E você vê que ele não vem com algumas informações completas, tá? Então, assim, não, porque a gente não personalizou ainda mais o comando. A gente executou um comando simples de criar o usuário aqui. Tem parâmetros mais complexos, a gente vai ver durante o curso. Vamos criar uma conta de computador também, a mesma coisa. DS Computer, o objeto final. Então, o objeto final sempre vai ser CN, tá? O objeto final aqui, ó, ou de computador de usuário vai ser CN. De grupo também. Então, olha só, vamos clicar aqui, vou criar um objeto chamado server dentro de BH. Então, vamos selecionar aqui. Vou dar um Enter. Ok. Vamos atualizar. Ok, criou lá o objeto computador para a gente. Vamos aproveitar e adicionar um grupo também. Mesma coisa, DSADD, grupo, espaço, abre aspas, o nome do grupo e o caminho onde você quer que ele crie o grupo. Vamos lá. Ok. Vamos atualizar. Ok. Criou nosso grupo para a gente. Beleza? Ok. Então aqui vocês viram o DSADD. O próximo comando que a gente vai ver vai ser o DSMod. Ou seja, modificar
alguma coisa no diretório, ou seja, modificar um objeto de usuário. Então, olha só, nós criamos o L do Leonardo Duarte lá, dentro dessa U. Então, o que eu quero fazer? Eu quero alterar o password do Leonardo para password.2 e quero fazer com que essa conta obrigue o Leonardo a alterar o password no primeiro logon. Olha só, a gente vai abrir aqui. Vamos abrir aqui, ó, Leonardo Duarte. Veja que na opção Account, essa opção não está marcada. Ó. Esse comando que a gente vai executar agora vai marcar essa opção para a gente, tá? Então, olha só. Vamos. E a mesma coisa, a sintaxe é a mesma. O que muda é um parâmetro ou outro, tá? Então, ds mod user. Aqui vamos copiar. Vamos executar. Olha só. Vamos abrir a conta do Leonardo. E veja aqui, ó, que ele alterou para a gente o password e marcou a opção do usuário logar no primeiro, alterar a senha no primeiro logon, tá? Então, dsmod eu uso quando eu quero mudar algum objeto dentro do meu serviço de diretório, no caso o AD. Bom, o dsquery é assim, ele é um dos comandos que a gente executa muito para procurar, né, objetos no nosso domínio. Então, olha só, essa dsquery também eu especifico para ele o que eu quero procurar. Então, dsquery, procurar um usuário. Domain root, ou seja, vai varrer meu domínio todo e vai procurar objetos que começam com o nome LE. Tem no nome o início LE e coloca asterisco, né? Então, quem tiver começar com o nome LE, ele vai trazer para a gente. Então, vamos executar aqui. Vou colocar ele aqui para vocês verem ele trazendo o Leonardo para a gente. Olha só. Ou seja, ele trouxe o objeto de usuário chamado Leonardo Duarte e mostrou para a gente onde que está o caminho desse objeto, tá? Bom, o dsmove, como o nome já sugere, ou seja, vou me mover um objeto ou renomear um objeto no serviço de diretório. Então, dsmove, vou tirar o objeto de um lugar e vou jogar para outro. Ou vou pegar aquele valor daquele objeto e dar um outro valor para ele. No nosso exemplo, a gente vai mover ele de lugar. Então, olha só a sintaxe. dsmove, o caminho do objeto, caminho inicial do objeto. Olha só, o caminho inicial do objeto. Menos new parent. Ou seja, o caminho final do objeto. Então, eu estou tirando o objeto da U de Belo Horizonte e vou mover para o de São Paulo. Veja que a U de São Paulo não existe aqui. Então, o que eu tenho que fazer? Vou vir aqui e criar essa U chamada SP aqui. Ó. Ok. Olha só, o Leonardo está aqui, a conta, e ele tem que parar aqui, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Ó. dsmove, clicar aqui e executar. O comando foi executado com sucesso, então, logicamente, veja que, vou atualizar aqui, o Leonardo não se encontra aqui mais, mas ao clicar aqui em São Paulo, a conta existe aqui em São Paulo, ok? Então, dsmove eu utilizo quando eu quero fazer, quero mover objetos dentro do AD e também quero renomear objetos, tá? O dsrm, dsrm é de remover objetos. Tome bastante cuidado com esse comando, tá? Porque ele é muito, vamos dizer assim, entre aspas, muito poderoso. Então, olha só, o dsrm, eu coloco o parâmetro aqui para ele, menos subtree, ele vai varrer a árvore, né? Não a árvore do domínio, mas a árvore que eu especificar para ele. E aqui é para ele não me pedir nenhuma confirmação, né? Então, por exemplo, eu quero que ele exclua o Leonardo Duarte. Agora veja, a gente moveu o Leonardo, ele não está aqui em BH, ele está em São Paulo. Então, olha só. Vamos trazer o Leonardo para Belo Horizonte de novo. Vamos mover ele aqui. Ok. Ok. E olha só. Ao executar esse comando, o que tem que acontecer? A conta do Leonardo ela tem que ser excluída, né? Então olha só, vamos clicar OK aqui. Já executou.
Vamos atualizar, ou seja, a conta do Leonardo foi excluída, tá? Então DSRM é para excluir algum objeto dentro do meu serviço de diretório. O DSGet, ou seja, o get é para pegar alguma informação específica, só que ele trabalha, a gente precisa de um outro comando para trabalhar em conjunto. Então o que acontece? Eu vou dar o DSQuery para mim procurar, quando eu achar, eu vou passar o parâmetro que eu achei para o DSGet, tá? Então olha só, eu quero pegar a descrição da conta, de qualquer conta que tenha nisso o nome Léo, dentro de BH. Veja aqui que nosso U, então aqui ó, vou ampliar para vocês. Então DSQuery User, onde que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar aqui dentro para ver se eu acho algum usuário que tenha essas iniciais no nome. No nosso caso não tem. O que a gente vai fazer? Vamos criar aqui, ó. Vamos criar aqui. Leonardo Duarte. Duarte. Vamos criar ele sem senha por enquanto. Ok. Veja aqui no campo de descrição está vazio. Ó, o campo de descrição está vazio, ok? Então olha só. A gente quer pegar o valor desse campo com esse comando. Então, logicamente, ele tem que retornar um valor vazio para a gente. Então, dá DSQuery User. Aqui é o sinal de pipe para jogar o resultado para o outro, pegar o resultado de um comando e aproveitar no outro, né? Ou concatenar, como se diz. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, colar aqui, tá? Vamos dar um Enter. E veja que ele trouxe o campo de descrição vazio. Ou seja, o campo, na verdade, não existe nada no campo aqui, ó. Então, vamos colocar qualquer informação aqui para a gente. Vamos lá, suporte técnico TI, tá? Olha só, aqui, ok. Vamos executar o comando de novo. E agora ele já trouxe o valor da descrição para a gente, que é o valor que a gente colocou lá, suporte técnico TI. Ou seja, então o DSGet, eu tenho um comando, eu executo um comando e passo o parâmetro para o DSGet, o DSGet analisa isso, né? Bom, um outro comando é o CSVDE, que permite que a gente importe ou exporte dados no nosso infraestrutura. Então, com CSVDE, a gente pode importar e exportar dados do Active Directory. Então, suponhamos que eu quero exportar todas as informações, exportar as informações dos objetos que estão dentro de BH, por exemplo, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, vou executar essa sintaxe, CSVDE, desculpe, tá? -D, para exportar, e vou salvar isso num arquivo separado por vírgula, né? Então, olha só. Então, eu vou copiar isso aqui. Olha só. Vou colar aqui. Então, vou exportar o que está dentro da U de BH para esse arquivo. Ok. Vamos ver o resultado do arquivo. Veja aqui o resultado. Ele exportou o nome do grupo para a gente, com todos os parâmetros, vários parâmetros, quanto que o grupo foi criado, quanto que não foi, né? A conta de usuário da mesma forma, quanto que foi criada, o nome distinto, etc. Tá vendo? Então a gente pode exportar e importar dados com esse comando, ou seja, com CSVDE. E o outro comando, o último, é o LDIF DE, que permite que a gente crie, modifique e exclua objetos do Active Directory também. Então, olha só. Tem um parâmetro aqui, LDIF DE, "-i", parâmetro de importar, "-k", para ignorar os erros, e "-f", baseado num arquivo. Users LDIF DE.txt. Esse arquivo está aqui, ó. Então o que vai acontecer?
Ele vai criar um usuário chamado Leonardo Duarte dentro de Belo Horizonte, ou seja, então esse Leonardo aqui vamos excluir, ó. Vamos excluir aqui, sim, ok. Então ele vai criar aqui, ó, um Leonardo Duarte dentro de Belo Horizonte, tá? O caminho completo dentro de BH, né? Aqui no Change Type, a gente tem três opções: add, modify ou delete. No nosso caso, a gente quer adicionar. Então, add, qual objeto, qual classe de objeto? User. Qual que vai ser o nome da conta de usuário? A conta que o usuário vai logar? L Duarte. Qual que vai ser o IPN? lduarte@controles.local. Ou seja, o IPN é o nome completo do usuário. Ou seja, o nome do usuário mais o sufixo do domínio daquele usuário, tá? O display name. E aqui, use account control, você poderia colocar o 512, mas o 512, a gente tem um problema ao usar o 512, porque ele iria criar uma conta normal, mas o LDIF ele não passa o parâmetro de password. Então, quando você sobe o AD, só para você entender, o requisito de senha, ele só aceita criar senhas de password de usuários complexos. O LDIF não passa esse parâmetro. Então, o parâmetro 514 vai fazer o quê? Ele vai criar a conta no AD, mas com ela desativada. Ou seja, quando você cria uma conta já desativando a conta, você não tem a obrigação de criar um password para a conta. Você só tem a obrigação de colocar um password quando você ativa a conta. Tá? Então, olha só. Então, vai ser esse parâmetro aqui. Ó. Então, o que a gente vai fazer? Vamos acessar a pasta curso, cd curso, comando, que os arquivos estão aqui dentro, né? Ok. E vamos agora executar essa linha aqui, ó. ldif.de. Vamos dar um Enter. Olha lá, uma entrada modificada com sucesso. Ok. Se a gente vir aqui no diretório, BH, olha só, criou aqui, criou com o parâmetro que a gente passou, LDuarte, com o PN, tá? E trouxe o estado da conta desabilitada. Então você viu nessa prática várias maneiras de a gente utilizar as ferramentas de linha de comando. Você viu aqui que é bem simples, não é bicho de sete cabeças. Existem comandos mais complexos que a gente vai ver durante o curso, né? Ou seja, como criar usuários usando DSDZ baseado em arquivos, criar vários usuários de uma vez só, né? Então a gente vai ver isso aqui durante o curso. Aqui eu só mostrei para você ter uma visão geral de como utilizar as ferramentas. Então aqui nessa prática nós finalizamos a apresentação das ferramentas administrativas de linha de comando. Bom, finalizamos aqui o módulo 3, administrando o AD, através das ferramentas gráficas de linha de comando. Peço mais uma vez que você contribua aí, através de suas críticas, dúvidas, sugestões. Divulgue através das redes sociais que você participa. E não esqueça de fazer o download do material do curso. No meu site www.tilearning.com/downloads você vai ter acesso a todos os scripts e todas as ferramentas que nós vamos utilizar durante o curso. Do mais, muito obrigado por você ter visto esse vídeo. Grande abraço, até mais.